O tema da mensagem é cuidado com o desprezo. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho percebido pessoas desprezando o melhor de Deus nos nossos dias. Quando eu e você não entendemos as movimentações do Espírito Santo, aquilo que o Espírito Santo está falando, aquilo que ele está movendo, a forma que ele trabalha, a forma que ele conduz, nós corremos um grande risco de perdermos o melhor de Deus para as nossas vidas. Porque nós desprezamos coisas das quais Deus deseja colocar e confiar nas nossas mãos. Nós desprezamos as coisas de Deus por N motivos. Mas nós vamos ler um texto e eu quero entender com vocês nesse texto como Deus olha para essa questão. Como Deus olha para aquilo que nós desprezamos. Por que será que nós desprezamos aquilo que é tão importante para o Pai? Nós vamos entender que às vezes nosso coração está no lugar errado. Eu quero ler com você Mateus capítulo 18, verso 1 em diante. Mas Deus deseja trazer o nosso coração de volta. Quantos creem nisso? Digam amém. Se você está aqui é porque Ele tem isso para você nessa manhã. Ele quer trazer você de volta. O seu coração ao lugar certo, o meu coração ao lugar certo. Mateus 18, Jesus está batendo um papo com os discípulos. E quando Jesus está falando com os seus começam a questionar Jesus. Havia um debate entre eles em evidência, uma discussão entre eles em evidência. Eles estavam bastante preocupados com a posição que eles teriam diante de Deus nos céus. Às vezes nos preocupamos com as posições, nos esquecemos do melhor. Às vezes, amados, é o que eu estava dizendo para você há pouco, tudo que nos importa é ser filhos, só filhos. E agirmos como filhos, e brincarmos como filhos, sorrirmos como filhos, chorarmos como filhos e sermos filhos. Mas o nosso coração é enganoso e o nosso coração ele deseja muitas coisas. E ao desejar as muitas coisas por conta da nossa ambição e do nosso ego, às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Os discípulos estão discutindo entre si, eles estão conversando entre si. E a conversa deles foi assim se tornando tão tensa que eles falaram, olha, vamos direto na fonte, vamos perguntar para ele. E eles foram perguntar algumas coisas para Jesus. Então o verso 1, Mateus 18 diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? A humanidade tem essa preocupação, amados, nós corremos atrás de sermos os maiores. Não entendemos que no reino maior é aquele que serve. O maior no reino de Deus é o menor na casa de Deus. É aquele que coloca uma toalha nos ombros, uma bacia de água nas mãos e vai lavar os pés dos seus irmãos. Mas eles estão preocupados com posições, eles estão preocupados com estatísticas de pessoas lá fora, o que vão dizer sobre eles, como vão vê-los e como vão enxergá-los, e enfim. Nós entendemos bem isso, né? Não entendemos? Eu acredito que você entende muito bem do que Deus está nos ministrando. Então, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Jesus chama uma criança para responder à indagação dos seus discípulos e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês o que está escrito aí? Jesus está dizendo para os discípulos, homens que caminhavam com ele. Homens que estavam na peleja, já haviam recebido Ele como Senhor, como Salvador, já tinham crido na palavra, já tinham crido no Evangelho, já estavam entregues nas mãos de Deus. Deus está dizendo, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus aqui, amados, nesse verso, Jesus ele coloca na verdade até uma questão que nós às vezes... será que eu sou do reino? Será que eu vou herdar? Será que eu sou salvo? Será que eu não sou salvo? Como é isso? Como se dá isso nas nossas vidas? Parece-me que Jesus ele está colocando aqui uma interrogação a respeito da verdadeira responsabilidade que nós temos com o reino. Ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, ele não diz que você tem que ser uma criança, a palavra aqui é como. Se você não se tornar como uma dessas crianças, eu quero dizer algo para vocês. É possível que vocês nem entrem no reino dos céus. Quer entrar no reino dos céus? Nós queremos, né?
Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. Jesus está julgando o mundo, queridos. Ele está falando de um sistema. A palavra mundo aqui, ela está relacionada a um governo, a um sistema que impera nos nossos dias e na sociedade. Ele diz, olha, ai da sociedade, ai desse sistema que causa tropeço na vida dos meus pequeninos, ok? Ai do mundo, então, que faz com que o tropeço venha. É inevitável que tais coisas aconteçam. Aí ele é categórico. Mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Pastor, por que o senhor está enfatizando tanto a leitura? Porque a leitura, ela se autoexplica. Às vezes nós buscamos pastores, profetas, profetisas, nós buscamos a mulher do manto, o homem do sagrado, a irmã do coque, nós buscamos essas coisas, amados. Mas é só você se debruçar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem tudo o que é necessário para que você possa compreender o papel e a função que você tem no reino. Aquilo que Deus está fazendo no seu espírito e na sua alma, no seu físico até mesmo, ela se autoexplica. Deus está dizendo para mim e para você, olha, o mundo já está com um problema, porque o sistema foi corrompido. Desde a queda, através de Adão e Eva, a partir daí todas as coisas foram danificadas. Ok, ai do mundo, mas deixa eu dizer algo para você, eu quero ser direto, Jesus está dizendo. Ai daqueles, ai de mim, ai de você. Se você se tornar um tropeço para um dos pequeninos, dos quais estão crendo em Jesus e no Evangelho de maneira que é genuína, você vai ter um grande problema com o Senhor. Ah, mas Deus não é misericordioso, pastor? Lógico que é. Ele é o amor em pessoa. Ele não tem amor, Ele é o próprio amor. O nosso Deus é tudo. Também é justo. E a sua justiça, assim como o seu amor, ela dura de geração em geração. E Deus está nos ensinando como igreja. Ele está dizendo, olha, ai de você. Cuidado com as decisões que você está tomando. Cuidado com o posicionamento que você tem. Cuidado com o testemunho que você está dando lá fora. Por conta desse testemunho, dessa posição e da maneira como você está conduzindo as coisas, você pode estar fazendo alguns dos meus pequeninos tropeçar. Mas ai de você. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Deus está falando com algumas tribos. Eu não sei qual que é a sua condição. Eu sei de qual é a minha condição. Porque quando eu me avalio, amados, eu olho para o mais profundo do meu interior e eu tento sondar quais são as minhas motivações em estar fazendo uma coisa ou outra. Nós estamos completamente contaminados pelas nossas intenções e desejos. Nós apresentamos para a sociedade algo que, assim, aos olhos humanos parece bons, mas eles têm nos conduzido à perdição e à morte. Muitos de nós, amados, estamos dentro da igreja fazendo pequeninos tropeçarem, porque nós abraçamos com orgulho, porque nós abraçamos com altivez, porque nós abraçamos com as nossas vontades, os nossos resultados finais. O seu resultado final talvez não seja o resultado que Cristo espera para você. O meu resultado talvez não seja, então eu preciso confrontar isso com a cruz do Calvário todos os dias. Deixa eu dizer para você, uma noite de prazer, um dia de prazer, não vale a pena, queridos. Talvez seja tropeço para gerações e gerações e gerações, uma noite de prazer que você tem. Porque quando a geração olha para você, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, o ímpio lá fora, quando olha para nós, por conta de uma postura nossa, talvez eles nunca se aproximem de Deus. Porque eles pegam a versão do que se diz igreja, porque eles não conseguem desassociar você e a mim de sermos igreja, porque nós somos o corpo. E se nós somos o corpo, amados, não tem como nos desassociar disso. As pessoas sempre vão olhar para a gente e vão nos taxar como cristãos, como evangélicos, como igreja, não tem como.
Mas nós estamos presos, muitas vezes, na nossa vã maneira de ser. Jesus segue: ai do mundo e ai de nós. E ele diz o seguinte: se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo do inferno. Olha aí. A pausa é para você refletir. Você tem consciência do destino da sua vida? Nós temos consciência da nossa eternidade, queridos? Ontem nós sepultamos uma tia minha, pessoa amada, deixou um grande legado na terra. Mulher que eu admirava assim profundamente. Só que daí na casa do luto você faz algumas reflexões que você não faz na casa da festa. Porque na casa de festa, irmão, nós queremos rock and roll, sexo e droga. É isso que nós fazemos na casa da festa. Nós buscamos só aquilo que pode nos... Prazer, é o hedonismo, só pensamos em nós. Só pensamos em sermos saciados a todo momento. Deus quer nos trazer de volta. O princípio do reino é o mesmo princípio do governo materialista do dinheiro, queridos. Nós estamos debaixo de uma ditadura do dinheiro nos nossos dias. Sabe o que a ditadura de Mamon faz conosco? Ela nos faz gastar toda a nossa vida para ganharmos recursos, e depois nós gastamos todos os recursos para tentar manter a vida. Porque a saúde vai embora, porque nós perdemos o casamento, porque nós perdemos os filhos para as drogas, para a prostituição, porque os nossos filhos olham para a igreja e não aceitam a igreja por conta da nossa conduta, das nossas buscas desenfreadas daquilo que é reprovado à luz da palavra de Deus. No final de tudo, amados, nós concluímos e vamos concluir como Salomão: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Eu amo coisas boas, queridos, eu não tenho dificuldade com isso. Pelo contrário, quanto mais prósperos formos, mais nós podemos trabalhar em favor da causa que Deus nos deu. Porque Deus me deu uma causa. Ele deu uma causa para você? Pastor, se é tudo tão simples assim, por que o senhor deseja crescer em tantas coisas? Porque eu trabalho por uma causa. Existe uma causa, amados, que Deus colocou no meu coração, no meu espírito, na minha alma, no meu DNA. A causa é gastar e se desgastar pelo Evangelho. Amar as vidas de maneira incondicional. Debruçar-me diante da palavra de Deus para que eu possa ser melhor para o outro. Desprender dos meus momentos e da minha agenda, muitas vezes, por conta do outro. Existe uma causa na igreja. Ajudar para que os pequeninos não tropecem. Tirar as pedras do caminho. Algumas eles vão ter que enfrentar, algumas eles vão ter que tropeçar, algumas eles vão ter que encarar, mas as que eu puder ajudá-los, eu vou indicar um caminho. Na verdade, eu não vou indicar um caminho, amados, eu vou indicar o caminho, artigo definido. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos entender isso como igreja. Fazemos as coisas para Deus de maneira como se Deus nem existisse, porque não entendemos que Ele está no processo. Tudo é um peso para nós, como igreja, nos nossos dias. É pesado para você, é pesado para mim, é pesado para os nossos irmãos, é pesado para as nossas famílias. Tudo é um peso, não pode ser, queridos. A obra de Deus na vida do ser humano, ela não veio para se tornar um fardo. Se a obra de Deus se tornou um fardo para mim e para você, nós perdemos o Evangelho. Deus está dizendo, não deve ser um peso para você.
Porque se for um peso para você, você vai se tornar tropeço para os pequeninos. Eu tenho prazer na obra de Deus, queridos, nas coisas de Deus. É porque o senhor é pastor. Não, queridos. É porque eu nasci de novo. Houve um dia que Jesus fitou os olhos em mim. Como ele fitou os olhos no publicano, na prostituta, no órfão, na viúva, no leproso, ele fitou os olhos em mim. E quando ele colocou os olhos em mim, ele não precisou dizer nada, porque os seus olhos disseram tudo para mim. Sabe o que os olhos de Jesus diz para você quando ele olha para você? Segue-me. É só isso que ele diz. Jesus não te promete nada a não ser a vida eterna. Se é para dizer que isso não é nada, né? Ele não te promete carro, casa. Essas coisas são ferramentas, amados. Essas coisas Deus já nos deu tudo que é necessário para que nós possamos conquistar. Se Ele deu a você saúde, inteligência, condições de estudo, de trabalho, se Ele deu a você vigor, se Ele deu a você estrutura, isso aí você conquista, é só trabalhar. Você pode conquistar muitas coisas com alicate no bolso, e você pode conquistar muitas coisas com diploma nas mãos. Não importa, querido, se você segura um alicate, uma ferramenta, um martelo, ou se você segura um diploma, não importa, você pode conquistar. Mas a questão não é essa. Eu não estou preocupado com a minha própria vida, com aquilo que eu posso conquistar. Sabe qual que é a minha maior preocupação, amados? Como filho de Deus, não é com aquilo que eu conquisto, é com aquilo que eu não posso perder. Nós corremos atrás de conquistas e deixamos de enxergar aquilo que não podemos perder. E Jesus continua, então, cuidado, para que vocês não venham a desprezar um só desses pequeninos, pois eu lhes digo, que os anjos deles, olha o que Deus está dizendo, amados, pois eu lhes digo. Salmo 91:11 diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Existem anjos do Senhor que trabalham em seu favor, sabia disso? Em todo o tempo, Ele está te conduzindo, livrando você de coisas das quais você deveria agradecer mesmo sem saber. É provável que hoje, ao vir para cá, você sofreria um acidente de carro, mas Ele te livrou. E você nem sabe disso. É provável que essa noite você poderia ter tido um AVC e Ele te livrou e você sequer sabe disso. E Deus então está dizendo o seguinte, cuidado, não despreze nenhum só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Conversar sobre isso vai ser importante. Primeira coisa que eu quero que a gente possa entender nesse contexto, nós jamais vamos conseguir exercer aquilo que Deus espera de nós se não houver em nós a fonte do amor. Quando você olha para uma criança, amados, você vê uma fonte genuína de amor dentro de uma criança. É uma fonte genuína. Quantos já viram briga de crianças aqui? Os titiquinhos assim estão brincando com o carrinho, pegou minha boneca e... Quantos já viram? Quem tem filho pequeno está dando risada, ó. Você tem mais de um, então, virando 70. Sabe quanto tempo dura, amados, a briga de uma criança? Quanto tempo eles ficam sem conversar um com o outro? São estatísticas, tá? Eu peguei dados. Dura, em média, ao redor do mundo, independente de povo, tribo, raça, língua, nação. Independente de credo, de religião, independente. Criança, queridos, por onde você for no mundo. Dura, em média, de 5 a 10 minutos, eles ficam sem conversar. Eles se degladiam ali, puxa cabelo, ajeita, quebra, sai perna da boneca para um, o corpo da boneca para outra, e eles brigam ali, mas dá 5 minutinhos, eles já estão conversando, tá tudo certo entre eles, e aí eles já estão dando para o outro tudo que tem, porque agora eles querem conquistar o outro, né? Não, agora não é só a boneca, leva os carrinhos também, leva o bercinho, é assim, as crianças são assim.
Sabe qual que é o problema das brigas nos relacionamentos, amados? Não são quando as crianças brigam, é quando elas chamam os pais. Porque os pais não sabem brigar. Esse é o problema do adulto. Se os adultos deixassem as crianças se resolverem, nós não teríamos problemas como nós temos nos nossos dias. O problema é que as crianças, elas estão discutindo por um fato, uma situação corriqueira, passageira. Meu carrinho é seu, não, eu não gostei disso, não, está tudo certo, filho. Você deveria pegar seu filho, sua filha, ao menos que haja uma violência, né, queridos? Eu não estou querendo banalizar aqui uma situação de discórdia entre as crianças, mas eu estou querendo dizer essas questões corriqueiras. Aí nós temos pessoas nos nossos dias fazendo os pequeninos tropeçarem. Sabe por que elas fazem os pequeninos tropeçarem? Porque às vezes o teu filho, uma criança, se envolveu numa diferença com outra criancinha da igreja, e aí você fecha a cara para os pais, mas você nem sabe quem são os pais. Porque agora você ficou com raiva da criança, você ficou com raiva dos pais, e os pais são recém-convertidos, estão chegando no corpo. Aí os pais se sentem um peixe fora do aquário. Porque você já é quase um sumo sacerdote dentro da igreja, pelo tempo de igreja que você tem, e eles não encontram espaço para que eles possam se inserir na família. Porque quando os adultos entram, queridos, os adultos levam tudo para o lado pessoal. Porque os nossos filhos sempre têm razão. Não é assim? A gente lida assim. Ah, não, mas eu conheço meu filho. Como se os pais da outra criança não conhecessem também o filho que tem. E com certeza, amados, nós precisamos aprender a respeito disso. Nós precisamos entender que o coração de uma criança, ela é envolvida de amor. Amor incondicional. Elas têm as diferenças, mas depois elas voltam, elas retomam, elas aceitam, elas caminham junto de novo, elas dão mais um passo, elas dão uma segunda chance. Nós somos implacáveis, amados, como cristãos, como igreja, muitas vezes não damos uma segunda chance, que me derem uma terceira. Eu ouço às vezes nos púlpitos das igrejas que algumas igrejas não abrem possibilidade para voluntário servir, porque já está concominado entre si de que não vai dar liberdade para o irmão servir, ou para a irmã servir. Aí eles falam assim, não, se a gente abrir no público, fulano vai querer também servir, então vamos falar no privado. Que é isso? Eu converso com lideranças, amados. O que é isso? Quem somos nós? Na fila do pão? Onde Deus quer nos levar? Será que de fato nós temos sido um canal, uma direção? Será que nós temos sido um rio que tem levado para as pessoas cura? Que tem levado para as pessoas libertação? É muito difícil falar de humildade e desprezo. A Bíblia chega a nos ensinar a respeito do desprezo, amados, pessoas que por não desprezarem visitantes em suas cidades, por não desprezarem esses visitantes, receberam e hospedaram anjos em casa. Sabia disso? Às vezes nós estamos desprezando anjos do Senhor. Eu sempre falo sobre alguns homens que fizeram diferença, amados, mas não fosse Barnabé, Paulo não teria o ministério que teve. Quando todo mundo rejeitou Paulo porque Paulo era um perseguidor da igreja, Barnabé entrou no processo e falou, deixa eu dizer para vocês, eu estou entendendo o que está acontecendo com esse jovem, com esse rapaz. Ah, mas ele é um perseguidor, ele matou cristão. Rapaz, ele teve um encontro com Cristo. Barnabé abraçou Paulo, trouxe Paulo para dentro. Hoje, dos 27 livros do Novo Testamento que nós temos, 13 foram escritos por Paulo. Para mim, o discípulo, o apóstolo, pela fé que mais se aproximou de Jesus, mesmo não tendo vivido com ele 3 anos e meio como os 12 viveram. Quando eu olho para pessoas como a vida de homens que fizeram grandes cruzadas e passaram, homens que são na verdade referências para nós ministerial, referências para nós no mundo cristão, na palavra, no evangelho, na entrega, eu fico pensando, esses homens e essas mulheres que acreditaram neles quando eles não eram ninguém, que trouxeram os pequeninos para dentro, ao invés de se tornar tropeço para eles, se tornaram fonte de vida, acreditaram, deram uma chance, deram uma segunda chance.
Amados, nós precisamos entender algumas coisas. Nós temos assim uma percepção a respeito de reino muito diferente do que Deus tem. Um dos maiores teólogos, amados, que nos ajuda no processo de todas as interpretações das Escrituras é Spurgeon. Ele fumava cachimbo. Talvez ele não passasse no seu crivo, porque ele fumava cachimbo. Pior do que fumar, ele tinha uma tabacaria. Um dos teólogos mais profundos da palavra de Deus. Homem que revolucionou e revoluciona nações até hoje pelos seus ensinos e pela sua entrega. Os 12. Será que Mateus passaria no nosso crivo? Pedro, Tiago, João. João era conhecido como um cara irado. Se ele pudesse, ele arrancava a sua vida. A prova disso é que Jesus foi rejeitado numa cidade lá, quando passava pela cidade. Agora, João está cheio do poder de Deus, e ele falou assim: Senhor, me permite orar por essa cidade, pedir que Deus envie fogo do céu para consumir todos os habitantes dessa cidade. Não sobre ninguém, nem crianças, nem animais, vamos matar todo mundo. No final do seu ministério, João é conhecido e reconhecido como apóstolo do amor. Já pensou? Apóstolo do amor. Que transformação, queridos. A pergunta que eu me faço todos os dias: quem eu era antes de Cristo? Como eu era reconhecido? E como eu sou reconhecido hoje? Como você é reconhecido hoje? Se eu perguntar para você quem você é, você vai me definir. Mas e se eu perguntar para os outros como eles te veem? Como eles vão definir você? Precisa ser muito maduro, amados, para ter esse nível de entrega e de reconhecimento. Você perguntar para pessoas com quem você convive, sem guardar nenhum tipo de arranhão no coração. Você não pode guardar, rusga, nada. Precisa ser muito maduro para você se aproximar das pessoas que você convive e dizer assim: olha, eu faço uma aliança com você em nome de Jesus. Diante de Deus estou fazendo uma aliança. Como você me vê? Mas você precisa ser 100% sincera. Fale para mim como você me enxerga. Eu não vou guardar nada no meu coração, porque eu estou buscando melhorar em Deus. E o que você me falar, eu vou levar diante de Deus. Precisa ser muito maduro, irmãos. Porque talvez você ouça das pessoas aquilo que você jamais esperaria ouvir. Porque as pessoas nos conhecem de maneira diferente. Então, amados, falar de humildade, falar de desprezo é algo que nos nossos dias precisa ser muito amadurecido no nosso coração como igreja. Esse relógio, eu não sei o que acontece com esse relógio, irmãos. Irmãos, eu estou na introdução, é sério. Você não vai poder perder as cenas dos próximos capítulos, os próximos episódios. Eu tenho 4 pontos para tratar. Nós estamos mas tudo bem, vamos ficar nesse, né? Deus está. Nós precisamos então entender que, olha, maturidade, amados, ela é algo que precisa ser muito bem desenhado em nós, muito bem entendido em nós. Porque às vezes nós achamos que o desprezo às pessoas vem pela imaturidade e que a imaturidade é um pecado. Imaturidade não é um pecado, sabia disso? Imaturidade faz parte do processo até que você amadureça. O que é pecado então, pastor? É quando você já é maduro, mas se comporta como imaturo. Aí é pecado. Porque você é uma pessoa madura e eu preciso ficar todos os dias mimando você e você a mim, se eu sou maduro e me comporto como imaturo. Existem coisas no ciclo da vida cristã que são muito comparadas ao ciclo da vida real. Em qualquer lugar público, amado, se você pegar uma mãe com um bebê recém-nascido no colo amamentando o filho, com o seio para fora amamentando o filho, é normal. Ela vai jogar um lencinho em cima, uma fraldinha, vai amamentar o filho no público. O filho está no colo, recém-nascido. Curso natural.
Agora deixa eu dizer para você, quando nós amadurecemos e continuamos a nos portar como imaturos, sabe o que nós fazemos? Nós estamos com 18, 19, 20, 25 anos, aí a gente chega num público como esse aqui, aí a mãe ergue a camiseta e a gente vai mamar nela. Aí eu fico olhando um marmanjo de 19 anos abocanhando o seio da mãe no público. O que eu vou pensar? Eu vou me escandalizar. Ou não? Você não se escandalizaria? Quase que eu orei em línguas agora, hein? Porque é assim que nós fazemos. Nós somos maduros, amados, mas para aquilo que nós temos intenção. Para as coisas que nós não temos intenção, nós já somos maduros, mas nos portamos como crianças. E Paulo está dizendo, até quando eu vou dar leite para vocês, filho, vocês são maduros, não é possível. A gente não pode tratar nada com vocês, tudo que nós trabalhamos com vocês. Paulo está dizendo para a igreja. Tudo que nós trabalhamos com vocês precisa ser nesse nível de leite, porque se nós colocarmos uma comida sólida, vocês, vou deixar a igreja, eu não amo mais o pastor. A gente do dia para a noite, eu não sei o que eu sou. Tem dia que eu sou príncipe, tem dia que eu sou demônio, tem dia... Você também. Tem dia que as pessoas te colocam num pedestal lá em cima, porque você é a melhor amiga, o melhor amigo. Não, ela nunca encontrou ninguém como você, e basta você dizer um não. Você diz um não, acabou o encanto. A igreja não é lugar de encantos. Jesus não é um encantador de serpentes. Jesus é rei absoluto sobre as nossas vidas. Ele não está aqui para nos amassagear o ego. Ele está aqui para trabalhar as nossas vidas. Amém? Murilo disse que eu posso continuar. Se você precisar ir embora, você vai. O Murilo vai ficar. Pelo jeito, ele vai ficar até o fim. Porque eu olhei para o relógio assim, ele vai, continua. Deus está trabalhando em nós, Se nós crescemos, amados, e temos nos tornados maduros e entendido que vamos deixar de ser tropeço na vida dos pequeninos, nós precisamos ser mais parecidos com Cristo, porque quanto maior a revelação que Deus te dá, maior é a exigência que Ele tem de você. Quanto maior a revelação, maior tem que ser a obediência. A quem muito é dado, muito é cobrado, exigido. Nós precisamos entender isso. Deus está exigindo coisas de você, não é a igreja que está exigindo, irmãos. A comunidade de amor e graça, o meu líder de célula, o presbitério, o pastor, esquece. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a comunidade. Se Deus está dando uma revelação maior a você, maior será a cobrança sobre você. Por quê? Porque Deus espera que uma vez que você tenha a revelação, você possa compartilhar com aqueles que não têm, através da sua vida e do seu posicionamento. Moisés desejou ver Deus. Ele falou, Moisés, está desejando me ver, filho? Dura coisa você está pedindo. Você de fato deseja esse nível de intimidade comigo? Ele falou, eu desejo, Senhor. Ele falou, então eu vou te colocar numa fenda. Você vai me olhar pelo buraco da fenda. Só que vou dizer algo para você, Moisés. Depois que isso acontecer, não tem volta, filho. Não tem volta. Nós desejamos ver Deus, amados, mas desejamos ver Deus da nossa forma. E da nossa forma não tem jeito de ver Deus. Da nossa forma nós vamos enxergar a religião, vamos enxergar o pastor, vamos enxergar a liderança, vamos enxergar o sistema, nós vamos enxergar da nossa forma. Ver Deus é outra forma. Porque Deus vai passar a exigir de você uma compreensão do que é reino. Coisas que muitos de nós não temos, porque nós fazemos as coisas para o reino, sem termos o formato do reino. Nós abandonamos tudo, irmãos. Abandonamos ministérios, abandonamos posições, abandonamos pessoas, porque nós não amamos o reino. Porque nós entendemos que o ministério, as pessoas, nós entendemos que tem a ver conosco, não tem a ver conosco, nós entendemos que tem a ver com a igreja, não tem a ver com a igreja. Tem a ver com Deus. Qualquer impossibilidade é motivo para nós. Olha, eu não tenho isso, por isso eu não vou fazer. Olha, eu não tenho essa condição. Deus olha para alguns homens me inspiram na Bíblia, amados. Deus olha para alguns homens que se plantaram e se posicionaram diante de Deus em meio a circunstâncias diversas. Deus olha para Gideão e chama ele de valente. Todos nós ficamos chamando Gideão de mentiroso, né? Ou de medroso, melhor dizendo.
Porque ele estava lá no lagar. Estava escondido. Deus olhou para Gideão e falou assim: homem corajoso. Sabe por que Deus chamou Gideão de corajoso? Porque na verdade ele teve uma estratégia. Ele falou: nós temos sido roubados pelos inimigos em todas as nossas colheitas, mas eu vou ter coragem. Ainda que eu tenha que usar um lugar que não seja o lugar adequado, eu vou usar esse lugar para que eu possa proteger as nossas sementes e a nossa colheita. É isso que eu vou fazer. Diante de tudo, de todas as circunstâncias contrárias na minha vida, mesmo que eu não esteja no melhor lugar, é ali que eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar para proteger aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus deu para a minha família, aquilo que Deus deu para a minha cidade, aquilo que Deus deu para a nossa casa, para a nossa igreja. É isso que eu vou fazer. Eu vou lá e vou fazer o que tem que ser feito. Mas nós olhamos para ele e falamos: ele era medroso, porque ele estava escondido para que os inimigos... Lógico que ele estava escondido. Ele estava lutando contra um exército, queridos, saqueadores, homens que dizimavam vidas, como nós vemos nos nossos dias, a troco de nada. Mas ele se posicionou, porque ele entendeu o reino, ele entendeu o amor. Ele entendeu que o amor, na verdade, é uma pessoa, não só uma prática. Sabemos tudo sobre o amor, mas não sabemos conviver com o amor. Sabemos que existe o amor ágape, a Bíblia ensina os 3 níveis de amor, né? Sabemos que existe o amor filéu e sabemos que existe o amor eros. Sabemos. Mas não conhecemos o amor. Sabemos sobre, mas não conhecemos o. Você precisa conhecer o amor. Porque quando você conhecer o amor, você não vai ser mais tropeço. Por que você não vai ser tropeço? Porque eu não consigo ser tropeço para você. Eu posso até errar com você, irmão, um dia. Irmã, você pode até encontrar isso na nossa caminhada, mas deixa eu dizer para você, você pode julgar as minhas atitudes, mas você nunca pode julgar as minhas motivações, porque eu não desejo e nunca desejei errar com você. É porque às vezes a posição que eu tomei diante daquela circunstância, não havia outra opção para mim. Sabia que como pastor, eu não posso pensar só em você, eu tenho que pensar em toda a igreja? Às vezes eu tomo uma decisão que eu sei que eu vou restringir você, mas eu preciso te restringir, senão eu mato todo mundo. Senão eu coloco todo mundo a perder. Exemplos básicos, amados. Ah, mas eu quero, mas eu desejo, mas eu tenho o dom. Você tem filha, você tem filho, está tudo certo. Mas você precisa respeitar o processo. Porque se você não respeitar o processo, se eu não te privar agora, o que será daqueles que passaram por todo o processo antes de você? Porque todos passam pelo processo, queridos. E nós precisamos respeitar o processo. Então às vezes eu tomo decisões difíceis na vida. Às vezes eu choro e só faço chorar por algumas decisões que eu preciso tomar, mas elas são necessárias para preservar o todo. Amém? Eu queria que você se colocasse em pé. Cenas dos próximos episódios a gente fala no outro dia. Não saímos do amor, né? Graças a Deus, né? Ainda bem que eu segurei vocês no amor, não na condenação, né? Queria chamar o Murilo aqui, nós vamos cear. Os pais busquem os seus filhos que estão no Kids e retornem. Enquanto isso o Murilo vai nos ajudar. Mas eu queria que mesmo com a movimentação no salão, quantos estão entendendo essa palavra, queridos? Quantos recebem essa palavra? Precisamos deixar de ser tropeço pelas nossas decisões imaturas, amém? Em nome de Jesus.